um jovem, um crente, ele não pode viver sem regras. Nós não podemos viver sem limites. Quando eu falo como é culto de juventude, vou me referir mais à juventude. Creio que aqui a maioria mora com os pais, mora com mãe, enfim. E tem regras. E é necessário seguir essas regras. Tudo em nossas vidas tem regras. E muitas das vezes nós queremos levar a nossa vida desregradamente. Como se não houvesse limites, como se não houvesse o amanhã. Esse filho então ele vai desperdiçar tudo aquilo que o pai dele, que com muito esforço, que com muitos anos, muito tempo, ele vai conquistar. E a palavra vai dizer que a terra onde ele estava vai passar por um período de fome. Aquele homem que desperdiçou tudo, que não tinha mais nada, vai estar numa terra, em um lugar onde já não tinha mais alimento, já não tinha mais como sobreviver. Então esse homem ele vai chegar até uma fazenda, onde ele vai ter um criador de porcos. A palavra vai dizer que a sua fome era tanta que ele vai desejar comer os caroços que os porcos estavam comendo. O filho pródigo, aquele filho que estava dentro da casa do pai, que tinha do melhor do alimento. Aquele filho que tinha o acolhimento do seu pai. Aquele filho que estava sob a proteção do seu pai. Por sua desobediência, por sua ambição, por querer olhar mais para o desejo da sua própria carne e não honrar a seu pai, ele vai começar a sofrer, padecer por fome, ao ponto de desejar aquilo que não é para ele comer, e sim para os porcos. E a palavra vai dizer que quando finalmente caiu em si, versículo 17, ele disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Este rapaz, este jovem, ele tinha a honra de ser o filho do pai. E ele vai desperdiçar essa honra de ser chamado filho do pai pelas coisas do mundo. E a palavra diz que após ele cair em si, ele já não vai querer mais nem ser lembrado, chamado como filho do próprio pai dele. Mas sim, ele vai querer ser como um dos empregados somente. Aquele que era filho agora deseja pelo menos ser empregado. E a palavra continua nos dizendo: então voltou para a casa do seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Talvez nós pensamos assim da seguinte forma: eu errei, eu pequei, eu me afastei do Senhor. Para que eu vou me... Talvez nós pensamos: por que o Senhor me acolheria novamente? E a palavra nos ensina. E quando nós falamos do Pai, e nós falamos do Filho, o Pai é o próprio Deus e o Filho somos nós.